Boa tarde, a professora Fernanda, tudo bem com vocês? Então vamos lá, nós vamos fazer uma revisão da atividade que a professora tinha deixado no aplicativo, tá bom? Então a gente vai falar do período paleolítico. Esse período, a gente, antes de mais nada, a gente tem que entender o que significa a palavra. A palavra paleo significa antigo e lítico significa pedra. Tá? E aí ele também era conhecido como pedra lascada, porque os homens desse período pegavam as pedras e chocavam, né, batiam uma na outra, até fazer instrumentos, fazerem ferramentas, né, com essas pedras, tá bom? Nesse período, o que acontece? O homem é nômade, ele não tem uma moradia fixa, um lugar fixo. É um homem que ele faz o quê? Ele vive em determinado lugar. E aí ele vai se alimentar, por exemplo, tem árvores frutíferas, ele vai pegar tudo que tiver naquele local e vai consumir. Quando acabar, ele vai pegar o grupo dele e vai se deslocar para um outro local que seja parecido com aquele local de onde eles saíam. Esses homens do período da Idade da Pedra, do Paleolítico, eles viviam de quê? De frutos, né? Raízes, plantas. Eles caçavam alguns animais e esses animais, eles tiravam tudo que pudessem desses animais. O couro para fazer roupas, para fazer abrigo, os ossos para fazer ferramenta, para fazer objetos, instrumentos e a carne para o consumo, tá? Como a professora já havia explicado, em relação ao domínio do fogo, nós não sabemos como o homem dominou o fogo, como ele chegou, né, a descobrir que o fogo espantava outros animais e que ia ser tão importante para ele. Ele não sabe, não se há relatos sobre isso. A gente vai falar sobre hipóteses. O que é uma hipótese, professora? É uma probabilidade provável que ele tenha dominado o fogo, como caiu uma chuva, né, caiu um raio numa árvore, queimou aquela árvore. E aí ele viu que os animais fugiam daquele fogo, né, se queimando e tudo. Então ele, né, pensou, nossa, o fogo é importante, né? Provavelmente dessa maneira. Ou ele pode ter batido duas pedras, uma na outra. Essas pedras devem ter saído faísca. E aí ele descobriu que poderia gerar fogo também, ou um período de muita seca, um sol muito forte, então tinha alguma madeira muito ressequida, muito ressecada, e aí pegou fogo e ele descobriu então que poderia, né, gerar fogo também, ou sei lá, um meteoro. Existem N possibilidades. Não se sabe, então, como o homem dominou o fogo. Sabe-se que quando o homem começou a utilizar o fogo, ele melhorou, né, a alimentação dele, né, ele conseguiu espantar vários animais. Então, isso é muito importante dentro desse período que o homem, então, se apropriou, né, do fogo. E aí, o que acontece? Esse homem deixou vários meios de comunicação, ou várias expressões pra gente, para nós sabermos que ele existiu, né? Uma dessas, né, reproduções de expressão e comunicação que ele deixou são as pinturas rupestres, tá? São pinturas encontradas em cavernas. E essas imagens, então, elas são gravadas em paredes internas, externas, em cavernas. Mesmo elas foram deixadas também em pedras, né? Por exemplo, em argila. Então esses grupos deixaram esse meio de expressão. E como que era produzida essa arte rupestre, né? Que é importante a gente saber como que eram produzidas. Então, todos os corantes da arte rupestre eram tiradas da natureza. Então, por exemplo, plantas, sangue, gordura animal, vegetal. Eles pegavam as mãos, então, e carimbavam nas paredes, faziam pincéis com pontas de osso, com pedra, com couro, e utilizavam também uma espécie de canudo, né, onde eles colocavam o produto e sopravam para fazer também essas, né, essa arte que é vista como uma arte pré-histórica, tá? E aí vocês vão me perguntar, professora, mas isso é possível? Claro que é possível. Vocês podem fazer até
né, um experimento em casa. Pegar umas folhas verdes, uma rosa, né, macerar ela, quer dizer, né, pegar um pedaço de pedra e amassar elas até fazer um cremezinho, e você vai ter ali então uma tinta que era a grande maioria das tintas utilizadas na pré-história eram feitas dessa maneira, tá? E aí a gente tem alguns exemplos aqui de arte rupestre, vocês podem ver, olha, tá vendo? As cores são um ocre marrom, né? Umas coisas que provavelmente é uma pessoa aqui, tá vendo? É um animal com o filhote. Essa pintura aqui foi encontrada na Serra de Capivari aqui no Brasil, tá? E essa aqui com as mãos, ó, tá vendo? Então provavelmente a mão de várias pessoas da própria comunidade, né? Então colocaram aqui nessa rocha, e essa aqui foi encontrada na Argentina, tá? E aí eu falei pra vocês da imagem, né, que explicando o que era um nomadismo, ou o que era uma pessoa nômade. Aqui tem um exemplo, é uma figura, claro, não tá tão bem elaborada, mas vocês percebem o que? Aqui tem um grupo, tá vendo? Então provavelmente eles viveram aqui um período caçando, comendo as frutas dessas árvores, pescando. Aí o que acontece? Acabou, né? Acabou tudo, não tem mais nada aqui para eles. Então o que eles fizeram? Eles pegaram, se juntaram e foram em busca de um lugar bem parecido ou com características parecidas com o lugar que eles deixaram. Então tá vendo? Olha, normalmente essas antigas civilizações faziam, tá vendo, as suas comunidades próximas dos rios. Porque além do peixe, da água, porque a água vai ser muito importante para essas antigas tribos, para esses antigos grupos sociais. Vai ser muito importante. Então, né, aqui, por exemplo, pode vir um animal beber água, então ele se tornava uma presa fácil. Então tinha várias características que eles acabavam, na hora que eles iam buscar um outro lugar, eles acabavam pegando características próximas do lugar de onde eles saíram, tá? Então o que significa a palavra nômade? Nômade significa mudavam de lugar quando acabava a comida. Então a pessoa que é nômade, ela muda de lugar, tá? Nesse caso aqui eles estão mudando de lugar porque acabou a comida, então eles teriam que buscar um outro local que pudesse oferecer comida para eles, né? Da mesma maneira que eles estavam acostumados. E aí a gente vai entrar num outro período histórico chamado Neolítico ou Pedra Polida. A palavra neo, né? Então a gente vai lá falar sobre a palavra, a composição da palavra. A palavra neo, ela significa novo. Então, lítico, pedra. Então, nova pedra, nova maneira de utilizar a pedra. Nesse período, o homem vai deixar de ser nômade. Então, ele vai deixar de mudar, ir de um lugar para o outro. Ele vai se tornar sedentário. A palavra sedentário hoje pra gente, ela tem um outro significado. Uma pessoa que não faz exercício físico, que fica deitado o dia inteiro, que fica no computador o dia inteiro, que fica no celular o dia inteiro. Então, essa é a nossa palavra para hoje. Mas dentro da história, ela significa o quê? É um homem que ele vai ficar a maior parte do tempo dele num único local. Então ele vai o que? Fixar ou vai permanecer durante um período muito longo em um único local, tá? E por que o homem então se tornou sedentário? Então, primeiro, ele desenvolveu técnicas, olha aqui, ó. Desenvolveu técnicas tecnológicas de caça, agricultura e pecuária. Você vai falar assim, professora, mas eu não sei nem o que é agricultura e nem o que é pecuária. Então, vamos lá. Agricultura é o quê? É a arte de você plantar, né? Então, por exemplo, vou pegar uma semente de tomate, vou colocar na terra, vou jogar água e ali vai nascer um pé de tomates. Então, isso é agricultura. Pecuária, o que é? Pecuária, então, é a arte de quê? De você cuidar de determinados animais, criar determinados animais. Quais animais eles criavam nesse momento? Porcos, bois, cabras, né? Então, todos esses animais, eles vão ser criados,
tá? E isso vai proporcionar o que para eles? Carne, leite, couro, pele. Por quê? Porque ele tá lá criando o animal. Então, quando ele precisar daquele animal para ele matar, para ele se alimentar, ele vai fazer isso, tá? E aí a gente vai falar sobre como que surgiu a agricultura. Como que eles falaram assim, nossa, a gente pode plantar e vamos colher o que a gente vai plantar e a gente não vai precisar mudar de lugar mais. Né? Então, uma das teorias, das hipóteses, ou provavelmente foi que as mulheres, como elas eram responsáveis por colher esses frutos, sementes e raízes, provavelmente elas observaram que quando caía a semente no chão, no local onde aquela semente caía, nascia uma plantinha, tá? Um outro fator também que ajudou bastante nessa questão da agricultura foi o quê? O aumento da temperatura, que aí proporcionou uma vegetação bastante diversificada. E aí a domesticação dos animais que a professora acabou de falar, né? Não só os animais para consumo foram domesticados. Por exemplo, o cachorro foi domesticado, o gato foi... Né? A gente não pode falar muito que ele foi domesticado, mas ele foi, né? Hoje em dia, gato é o quê? É um animal de estimação, então são gatos domésticos, né? Você pode ficar com ele na cama, ele vai ali para passear, então, né? Essa domesticação de animais ajudou, então, o homem a se tornar sedentário. E aí, fora isso, né? A gente vai ter uma evolução que a gente vai falar assim, vai chamar de idade dos metais. Né? Por quê? Porque o homem, ele vai buscar ou se desenvolver, ele vai buscar se aperfeiçoar. Então, ele vai ser criado, ele vai fazer primeiro os instrumentos de pedra, com osso, com madeira, ele vai utilizar tudo que ele pode, tá? E depois ele vai descobrir o que? A metalurgia, quer dizer, o metal, né? Por exemplo, todo mundo em casa tem lá a colher de aço inoxidável, por exemplo, algum objeto de ferro. Então, isso aí é metais, são metais. Então, há evidências desses metais, né, do cobre e do bronze, desde 8.000 anos antes de Cristo. Lembra que a professora falou para vocês? A palavra antes de Cristo, né? Quer dizer, esse período todo aqui que a gente está estudando é um período antes do nascimento de Cristo, tá? Então, o que acontece? Nesse período, por exemplo, aí eles começaram o quê? Eles desenvolveram várias técnicas. Uma das técnicas que eles desenvolveram é a chamada de olaria. Ó, tá aqui, ó, olaria. Que era a confecção, quer dizer, fazer objetos de argila, entendeu? Então eles faziam esses objetos, né, como se fossem vasos para armazenar alimentos, água. Então esse tipo, né, de armazenamento fazia com que o alimento durasse mais tempo. E aquela comunidade, então, podia guardar os seus alimentos sem que eles se estragassem. Tá? Então isso também ajudou muito nesse período que o homem se tornou sedentário. Uma outra questão foram as técnicas de tecelagem, né? Tecer o tecido. Então eles utilizavam o quê? Fibras de vegetais, algodão, lã, tudo para fazer, né, os tecidos e as roupas, tá? Tudo isso vai gerar o quê? Uma divisão de trabalho. Né? Porque cada pessoa vai ter uma função dentro dessa comunidade. Por exemplo, na casa da gente, nós temos várias funções. Por exemplo, muitas vezes a mãe é que faz a janta, o pai é que trabalha, que leva, né, o dinheiro para dentro de casa. Tudo bem que hoje a gente sabe que muitas mães também trabalham. Então, mas cada um tem sua função dentro de casa. Vocês, por exemplo, às vezes, qual que é a função de vocês? Lavar a louça, arrumar a cama, varrer a casa. Então, são funções. Então, a gente vai ter, então, uma divisão de trabalho também nesse período. As mulheres vão ficar responsáveis pela agricultura, quer dizer, plantar e colher, para preparar os alimentos, para cuidar das crianças, para fazer roupas e assim vai. E os homens vão ficar responsáveis pelo quê? Por caçar, pela segurança da aldeia, construir moradias. Então, cada um vai ter a sua função, tá? Essa divisão de trabalho vai gerar o quê?
né? Aí daqui a pouco eu explico. Aqui tem, né, uma imagem falando do sedentarismo, que a professora já explicou. Então aqui tem o que é, né, o sedentarismo. Ó lá, o homem criou raízes e permaneceu mais tempo em um só local. Surgiu então as primeiras cidades e organizações sociais. Então isso é sedentarismo. Mas o que levou o homem a ser sedentário? A agricultura, então a prática da agricultura, a domesticação dos animais e o armazenamento de alimentos. Isso tudo aqui vai gerar a divisão de trabalho, que é aquilo que a professora falou. As mulheres vão ter determinados trabalhos e o homem determinado trabalho, tá? Vamos lá. Então, o que acontece? Com a divisão do trabalho, surgiam também, né, gente, vamos lá, vamos pensar um pouquinho, vão surgir as profissões. Então, vai ter uma pessoa que vai ser o sapateiro, vai ter a costureira, vai ter... Então, vão surgir as profissões por causa dessa divisão de trabalho, tá? E aí, com todo esse desenvolvimento de novas técnicas, né, principalmente em relação à agricultura, tá vendo aqui, olha? Então, o que vai acontecer? O homem, ele vai precisar desenvolver novas técnicas. Uma dessas técnicas é o arado. Para vocês que não lembram o que é o arado, ele é um objeto normalmente feito em madeira, naquele período, né? Principalmente era feito em madeira ou em algum tipo de ferro, alguma coisa assim. Ele tem uns dentes. E aí, o que acontece? Ele é puxado por um cavalo ou por um boi, e aí ele vai, né, rasgando a terra. Então vai sulcando as terras. E aí a terra vai ficar fofinha para você fazer o quê? Para você jogar semente, para você fazer as suas plantações. O que o homem vai fazer? Canais de irrigação. E tudo isso, né, vai melhorar o quê? A produção de alimentos. Então, por exemplo, ele vai produzir muita batata ou muito tomate. E tudo que ele produzir muito, ele não vai conseguir consumir. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai começar a trocar tudo aquilo que sobrou. Então, a gente vai dar origem ao primeiro tipo de comércio da história, que é conhecido como escambo, tá? Então, o que é o escambo? São trocas de mercadorias, não só comida, tá, gente? Eles poderiam trocar alimento, poderiam trocar tecido, acessórios, ferramentas. Então, tudo que eles pudessem trocar era trocado dessa maneira, e que aí ficou conhecido então como o primeiro tipo de comércio conhecido da história, conhecido como escambo, tá bom? E aí a gente vai ter o surgimento da escrita, que é muito importante dentro da história. Não sei se vocês se recordam, mas se não se recordar, a gente vai lembrar agora. A história ficou dividida em duas fases, né? Quais são essas fases? Antes da escrita e depois da escrita. O período antes da escrita, dentro, né, da história, é conhecido como pré-história. E o período depois da escrita é conhecido como história. Mas a gente tem que lembrar, vocês se recordam lá na frente, a gente falou sobre a arte rupestre. A arte rupestre pode ser vista como uma expressão de escrita, como uma expressão de emoções. Então, fica difícil a gente falar que o homem pré-histórico, ele não registrava. Ele registrava, mas ele não por meio de uma escrita, igual a gente conhece hoje. E a escrita surgiu por quê? Né? Por causa do comércio. Então, o que acontece? Por causa dessa comercialização de alimento, de tudo que era necessário, houve-se então a necessidade de registrar essas atividades, tá? Para vocês terem uma ideia, o homem chegou a utilizar o quê? Um barbante, tipo um barbante, e ele fazia nozinhos, por exemplo, para registrar o número de bois que ele tinha. Então ele pegava um barbante e fazia nós nesse barbante para contabilizar ou registrar o número de animais que ele tinha, tá? Então, assim, os primeiros vestígios que se tem ideia dentro da história da escrita é em torno de 6.000 a.C., tá? Esses primeiros registros, eles eram ideogramas. O que é ideograma, professora?
Então vamos lá. Ideograma é um símbolo que representa uma ideia. Tá, como que funciona isso? Então vamos lá, se nós fizermos um círculo e fizermos um monte de palitinho em volta, isso dá ideia do quê? Do sol. Então isso é um ideograma. Ele não era uma palavra, mas ele simbolizava a ideia de algo que a gente conhecia. Tá? Aí depois, por volta lá de 3.200 a.C., a gente vai ter os hieróglifos egípcios, que vai ser uma mistura de ideograma com sons fonéticos. Ah, professora, mas o que é um som fonético? Vamos lá. É um sistema de escrita que a gente fala, por exemplo, se eu pegar lá a palavrinha C, mais a palavrinha não, a letrinha C mais a letrinha A, eu vou ter o som K. Então, isso é um som fonético, tá? Então, esse vai ser, assim, o primeiro surgimento da escrita. A escrita também vai ser importante, porque esses grupos sociais, eles vão começar a ter uma relação muito forte, religiosa. Eu até comentei isso com vocês. Como a gente está no período antes de Cristo, não existia explicação para um monte de coisa que acontecia na natureza. Então, por exemplo, o eclipse, né? E aí você tem lá o sol e a lua cobrindo o sol. Então eles achavam que era algum deus que estava tirando, né, o calor do sol, que estava engolindo o sol. Então, tudo isso que aconteceu, que eles não tinham explicações, eles falavam que eram deuses. Então, existia lá o deus do raio, o deus do trovão, pode ser, o deus do sol, o deus da lua. Então, para tudo isso que não havia explicação, igual hoje, a gente vai lá, pesquisa no Google, mas eles não tinham o Google. Então, né, a parte religiosa também foi muito importante, porque com o surgimento da escrita, então eles começaram também a registrar essa parte religiosa, o que eles viam, né, o que eles sentiam em relação à natureza aí, tá? E aí, aqui, tá vendo? Nós temos uma imagem, tá vendo? Que é do escambo, tá vendo? Então, o homem começou a produzir mais alimentos do que precisava. Este excedente, ou essa sobra, tudo que sobrava, se tornou um produto para troca, dando origem, então, ao nosso primeiro comércio da história, que é o escambo. Aí a professora aqui colocou para vocês, tá vendo? Olha, uma abóbora trocada para um tomate, uma maçã trocada por batatas. Então esse era o primeiro tipo de comércio da história.